anyway. Então, se alguém foi colocado para fora do papo, não vai estar me ouvindo, né? Por favor, tente reingressar. Bom, agora parece que está gravando. Tem um botão, um botão vermelho ali dizendo que está gravando. Tá sim. Bom, vamos lá, senhores. Então, o vídeo da última aula eu deixei... Já consegui colocar no YouTube. Foi um pouco mais complicado o vídeo que eu tinha feito como teste. Que o vídeo que eu tinha feito de teste durou 1 minuto, 2, ele fez o upload imediatamente. Esse vídeo quase 1h30 demorou mais. Só para ter certeza, vocês estão me ouvindo? Será que 1 ou 2 alunos poderiam confirmar no chat ou falar aqui que estão me ouvindo? Então, sim. Sim, a Estela confirmou. Obrigado. Então, vamos em frente. Então, o vídeo está disponível no YouTube. Felizmente, eu não tenho que viver desses vídeos, porque acho que ficou exatamente algo maravilhoso, né? Se eu fosse depender a gerar receita com esses vídeos... Obrigado, Felipe. Eu teria dificuldade. Inclusive, uma das coisas que aconteceu em algum momento, que eu acho que eu estava compartilhando acho que o Firefox na tela, eu fechei o Firefox, aí o final do vídeo é só fica um quadradinho pequeno lá para cima à direita, vai ficar tela cheia. Com sorte, isso vai melhorar ao longo deste período letivo. Bom, então, o que a gente vai fazer aqui? Aproveito para dizer que eu descobri que, encerrada a reunião, além de me mandar o vídeo, o Google depois me manda ele manda o chat também. Ele gera o chat e manda uma cópia, mas isso eu não vou tornar público, não vejo ponto. Mas é bom que me ajuda a recordar algumas últimas coisas. Até, inclusive, eu vi que, por exemplo, já a Aziel sugeriu ali em algum momento, já provavelmente para o final da aula, que eu parasse de gravar. E, realmente, isso me deu um pouco... Obrigado, Jaziel, eu deveria ter prestado atenção, que depois eu fui tirar a dúvida de alguns alunos, e algo que até preferi não ter gravado, eu tive o trabalho de aprender a editar vídeo para cortar o final, que era alguma discussão que só interessava o aluno, não fazia sentido colocar no YouTube. Bom, agora, dito isso, nós temos que continuar avançando para este mundo estranho do ensino online, né, meus caras? Então, no final da aula passada, algumas pessoas tinham levantado a questão da pandemia, a relação da pandemia com a economia, feito algumas perguntas, eu tinha dito que nós iríamos discutir isso no começo da aula de hoje. E promessa é dívida, então eu tenho que falar. Então, se não me falha a memória, a pergunta, uma das pessoas que foram 2 pessoas que perguntaram, uma foi a Bruna e o outro foi um aluno, não me lembro o nome dele. Espero que vocês estejam aí, senhores, para me ajudar a refrescar a memória. Mas, de toda maneira, já eu tento recuperar as perguntas. E uma coisa que eu cheguei a falar rapidamente na aula passada, e a gente pode falar aqui, que está havendo acho que acontece uma certa confusão às vezes, que, por exemplo, quando a gente estuda a chamada macroeconomia keynesiana, Frederico, obrigado, Frederico, já eu recupero a sua, peço para você reapresentar a pergunta, que eu não me lembro. A ideia do Keynes é que, quando há uma insuficiência de demanda agregada, por exemplo, por algum motivo qualquer, as pessoas passam a comprar menos, os empresários passam a investir menos, o governo deveria aumentar os seus gastos de forma a reconduzir a demanda agregada para o patamar original, e com isso eliminaria uma recessão, reduziria o desemprego, e assim vai. Os senhores já viram isso em outras disciplinas. Aí, quando acontece agora a crise do Covid, da Covid, hein? Covid é a doença, então é feminino. A Covid e o coronavírus. Então, quando acontece a pandemia da Covid-19, a gente entra numa recessão, aí o governo, que por acaso o governo brasileiro, outros governos adotaram procedimentos similares, criou, por exemplo, o auxílio emergencial, R$600 para um universo grande de brasileiros, não sei exatamente quantos, acho que foram mais de 50 milhões de brasileiros que chegaram a receber esse auxílio. E também criou linhas de crédito, auxílios para empresas.
E aí cria na cabeça pode criar na cabeça das pessoas, eu tive a impressão que algumas pessoas achavam isso. Não, então isso aí que o governo está fazendo é política keynesiana, está tentando estimular a demanda agregada. E eu não vejo dessa forma, acho que não faz muito, primeiro, não faz muito sentido. Por quê? Vamos lá, a história, a ideia por trás do trabalho do Keynes é insuficiência e demanda agregada. A situação que a gente teve agora, para quem gosta de separar a situação, separar lado da oferta e lado da demanda, eu não sei se o problema, acho que o problema é dos dois lados, talvez, se você quiser colocar assim, as pessoas passam a comprar, surge uma incerteza, as pessoas passam a comprar menos, mas, por outro lado, elas passam a trabalhar menos também. Isso independentemente da ação governamental. As pessoas aprendem, descobrem, a sociedade, os indivíduos descobrem que existe um vírus contagioso, possivelmente letal, circulando, as pessoas mudam o seu comportamento, elas deixam de ir à academia, elas deixam de ir a restaurante, deixam de ir ao shopping, ao cinema, evitam sair de casa. Então, por exemplo, alguém que ia tomar um chopp com os amigos todo fim de semana passa a ficar em casa, e isso tem impacto sobre a economia. Então, a simples existência do vírus joga a economia numa recessão. E houve também o fato que, assim como vários outros governos, vários outros países, o governo, assim como aconteceu em vários outros países, o governo brasileiro adotou medidas que levaram ao fechamento de estabelecimentos industriais, principalmente estabelecimentos comerciais. Restaurantes tiveram que fechar, academia de ginástica, salões de beleza, assim vai. Bom, então, o problema do salão de beleza que fechou não é falta de demanda, ele está fechado por uma determinação do governo. Você pode botar uma fila, na situação atual, poder botar uma fila, até mesmo com espaço lá de 2, 3 metros entre cada pessoa, de pessoas implorando, pago R$1.000 por um corte de cabelo aqui nesse salão, que o salão fechou por determinação judicial. Não há aumento de demanda ou recursos que o governo coloque na mão das pessoas que aumente a propensão delas a visitarem o salão, que vai resolver o problema. Mas então o que era essa ideia de... Então, por que o governo está auxiliando as pessoas se não é para estimular a demanda? É que a intervenção do governo não se dá apenas para... não se deve exclusivamente a realizar política keynesiana. A gente sabe disso. Por exemplo, a administração da justiça, segurança pública, não tem nada a ver com política macroeconômica daquilo que se chama de política keynesiana. O governo existe independentemente dessas considerações. E uma das funções que, pelo menos nos últimos 100 anos, os governos assumiram em vários locais do mundo é fornecer aquilo que se chama de seguro ou seguridade social. Por exemplo, seguro-desemprego. A ideia de seguro independe da existência de governo, é algo relativamente simples. A gente pode imaginar começar seguro de automóvel. O que a seguradora faz? Ela simplesmente recolhe o chamado prêmio de seguro de várias pessoas, e para aquelas pessoas que têm azar de ter o carro danificado num acidente ou roubado, a seguradora paga o conserto, paga um veículo novo, alguma coisa, entrega um veículo novo, que diabo seja, alguma coisa desse tipo. Então, o seguro, a essência olhar, é uma coisa desse tipo. Os indivíduos, cada pessoa individualmente se defronta com um risco de perder de seu carro ser danificado. E a ideia é que você pode fazer com que todas essas pessoas se juntem, e quando alguma delas se defrontar com uma situação adversa, como, por exemplo, perder o emprego, as pessoas, aqueles que não foram afetados, prestam socorro àquela pessoa que está numa situação difícil. Então, você pode imaginar que, por exemplo, o seguro-desemprego, o governo atua, como nós dizemos, como uma espécie de seguradora. Está recolhendo contribuições e financiando, dando auxílio àquelas pessoas que perdem o emprego. Então, o que aconteceu aqui, no meu ver, o governo atuou e prestou uma tradicional função de seguro social. Devido à crise, algumas pessoas foram mais atingidas do que outras, algumas perderam emprego, outras não. Algumas pessoas mantiveram alguns empresários conseguiram manter seus negócios funcionando, outros tiveram que fechar. Então, o governo prestou socorro aos indivíduos e também algumas empresas que, se não fecharam, que pelo menos tiveram o faturamento reduzido. E a ideia, no caso particular do Brasil,
Acho que é importante que quanto menos empresa quebrar no Brasil, em qualquer lugar do mundo, porque o problema, assim, vai ter um problema temporário, espero que seja temporário, que é a pandemia. Então, idealmente, pensar assim, se nenhuma empresa quebrasse, seria mais fácil você retomar, que a economia voltasse para o patamar que ela estava antes da pandemia, do que se, por exemplo, um terço ou metade das empresas quebrarem. Então, esse auxílio que o governo fez, meu modo de ver, está muito mais para seguro social e, no sentido clássico, também com a ideia de tentar manter as empresas vivas para que elas possam operar normalmente mais à frente do que essa ideia de fazer uma política keynesiana. Então, era esse um comentário relativamente básico que eu tinha para fazer. Espero que tenha ficado relativamente claro. Agora, vamos lá. Perguntas sobre o que eu falei, ainda não é a sua pergunta, Frederico, sobre isso que eu falei agora. Alguém quer criticar, perguntar, questionar, pode usar o microfone ou digitar aqui no chat. Eu entendi o que você falou, eu concordo. Será que eu estou falando sozinho? Tem Mas algum aluno ainda aí? Oi? Não estou vendo. Tem algum aluno? Não tô Eu ainda tenho algum aluno? Ela está falando com o senhor, Não professor. fala nada. Você está ouvindo, professor? Quando a gente dá aula de verdade, aula Acho que não está ouvindo. Pré-pandemia, você podia olhar para a cara das pessoas e concluir alguma coisa. Aí, opa, vem um comentário do Lucas. Acho que o Meet bugou, deu um problema. Professor, você não está ouvindo. Que vergonha. Sim. Desculpe, meus caras. Alguém pode falar alguma coisa agora? Tá ouvindo? Agora eu estou. Mil desculpas. Fernanda, quem está falando? Fernanda? Mil desculpas, Fernanda. Eu esqueci de ligar meu alto-falante. Eu fiquei trabalhando hoje a manhã inteira sem som no Era a Bruna que estava falando. Não, eu tinha comentado que eu entendo o que você falou e concordo até em parte, mas que a pergunta era mais no quesito da economia internacional, mas talvez seja uma pergunta muito longa mesmo para ser respondida numa aula. Talvez seja mais uma questão. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Acho que é um pouco importante, acho que não. Também não. Acho que é bom para. É uma boa oportunidade para mim também e para você, a gente usar a teoria econômica, aquilo que a gente sabe, para discutir a situação atual. Senão, se a gente não discute o que está acontecendo no mundo, qual é a graça de aprender economia, né? Então, agora vamos lá. Vamos ver se eu consigo recuperar a pergunta. Bruna, que você tinha falado. Qual foi a sua pergunta no final da aula passada, Bruna? Vamos ver. Você chegou a falar agora, mas basicamente para discutir o panorama. Você quer discutir o panorama econômico, quais são as perspectivas, é isso? Não precisa. Só que eu, repensando na pergunta, eu acho que era muito ampla, assim, para. Não tem problema. Você se incomoda em repetir a pergunta? Não, é que você tinha comentado de países investirem em outros países e como seria esse cenário com o final da pandemia ou melhorando a pandemia. E aí eu perguntei como essa questão que também envolve a demanda, porque em muitos países as pessoas não estão tão bem de dinheiro, como internacionalmente a gente poderia dizer que ia ser para um lado ou para o outro, entendeu? Como a gente poderia dizer que a oferta ia nascer necessariamente quando as pessoas também nem estão tendo todo esse dinheiro para poder investir, para poder criar a oferta. E nem as pessoas para demandar essa oferta, entendeu? Era mais ou menos isso. Você colocou bastante coisa. Vamos ver se eu consigo depois, se não cobrir. Eu acho que é muito completo, muito complexo. Tá, deixa eu só ver agora, voltar. O Frederico Zavan. Você está aí, Frederico? Estou sim, professor. Você se incomoda em tentar repetir as perguntas que você fez no final da aula passada? Alô, Frederico? Não foi bem uma pergunta, né? Na verdade, era uma sugestão. A gente estava ali naquele contexto de iniciar a aula ou fazer mais perguntas sobre o que estava acontecendo no momento, né? Ah, tá. Então, aí eu sugeri que pudesse rever alguns conceitos que vão ser vistos na matéria ou introduzir alguns conceitos alguns conceitos que vão ser usados na matéria, ou então introduzir alguns conceitos que vão ser utilizados, tendo um pano de fundo o que a gente está vivendo agora, né? A política fiscal expansionista, monetária expansionista. Mas depois eu vi aqui a lista de tópicos, eu vi que isso é parte da introdução, é parte da matéria da segunda prova, e já está prevista
uma aula de revisão que talvez seja mais pertinente ser tratada nesse dia, entendeu? Mas a ideia era isso, ver como a Polícia Fiscal... Perdão, termina, Frederico. Então, era isso, revisar os conceitos ou introduzir os conceitos que vão ser utilizados na disciplina de mobilidade de capital, tendo o pano de fundo que a gente está tendo agora, né? Uhum. Eu sei que é difícil encaixar tudo isso da economia real no modelo simplificado eu acho que... de SLMBP, né? Mas pode ser no campo hipotético, sintético, fica à vontade. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Que assim como a pergunta as colocações da Bruno, vocês estão colocando... É muito amplo. Então, vou tentar ver o que eu consigo falar aqui, né, ao longo da próxima meia hora. Eu também até aula, vamos ver o que acontece. Então, depende do meu desempenho. Vamos ver. Primeira coisa, gente, que a gente tem que pensar. Isso é uma coisa que aconteceu, algo novo, né? Eu, por exemplo, não me lembro de nada parecido. Uma epidemia, uma pandemia como essa e com as medidas que foram adotadas. Bom, então, primeira coisa que a gente tem que lembrar isso a gente aprende normalmente ainda no primeiro ano, pelo menos para mim isso não era claro até eu começar a estudar economia, que quando eu fui estudar economia, eu achava assim, renda é fácil, o governo cria renda e dá para as pessoas. Para mim a visão do mundo era essa, até entrar na faculdade. O problema é que tem um governo, pessoas malvadas no governo, que não querem dar, que tem prazer em deixar os outros na pobreza, então não dão nada para ninguém. A minha ideia do mundo era essa. Aí comecei a estudar, fui estudar economia, comecei a aprender algumas coisas, aí um dia um professor generoso me mostrou aquela igualdade entre renda e produto, que certamente os senhores já viram, né? Então eu descobri e comecei a me dar conta que basicamente a gente tem, no frigir dos ovos, o problema central é produção, é gerar bens e serviços que as pessoas desejam consumir. É isso que a economia gira em torno de gerar bens e serviços que as pessoas desejam utilizar. Ou utilizar imediatamente, por exemplo, consumir, seja uma refeição no restaurante ou uma roupa, ou gerar, por exemplo, bens de capital, recursos que vão ser utilizados para ampliar a capacidade produtiva nas datas posteriores. Bom, dito isso, vamos sair rapidamente da pandemia e pensar o seguinte: imagine um país qualquer, pequeno, que seja atingido por um forte terremoto que arrebenta a capacidade, destrói fábricas, rodovias, prédios, joga esse pequeno país no chão. O que aconteceu, essencialmente? Independentemente do que o governo vier a fazer depois, o fato é que chegou uma notícia ruim. O país perdeu riqueza, perdeu estoque de capital, perdeu capacidade produtiva. Tá? Foi assim, uma notícia muito ruim, algo muito ruim que aconteceu com aquele país. Bom, e qual é a relação disso com a situação atual? Aconteceu algo ruim para a sociedade, para o mundo, para o ser humano. Surgiu essa pandemia, que é um vírus bastante contagioso, letal, não para todo mundo, mas muita gente que conta, não sei exatamente a percentagem, mas um grupo um número, pelo menos em termos absolutos, expressivo de pessoas já faleceu por conta da doença no Brasil e no resto do mundo. Parece que ele é particularmente, pelo pouco que eu entendo, perigoso para as pessoas com idade mais avançada e que têm as chamadas comorbidades, mas o fato é que surgiu esse problema. E, na prática, como ele nos fez ficar mais pobres. Por quê? Ele nos tirou algumas opções. Ele não colocou um prédio no chão, literalmente. Mas, se você for pensar, por exemplo, com essa história chamado home office, muita gente foi trabalhar em casa, pode interpretar assim: muitos dos prédios que antes ficavam ocupados, com as pessoas trabalhando, estão ociosos. Não derrubou o prédio, mas o prédio se tornou pode interpretar menos produtivo.
ficou ocioso, não tem não é mais tão utilidade quanto antes. E quando, dependendo se vai ter vacina ou não, qual vai ser a eficácia dessa vacina, a outra ponta, será que vão surgir medicamentos mais eficazes para combater ou para curar as pessoas que contraírem a doença? Então, uma das coisas que possivelmente vai acontecer também em muitos locais, alguns prédios terão que prédios de estabelecimentos comerciais, passar para uma estrutura para um processo de readequação. Por exemplo, eu já trabalhei em locais onde você não conseguia abrir a janela. O prédio você olhava de fora todo de vidro, mas quando você entra lá dentro, você não consegue abrir a janela. E o pouco que eu entendo hoje, isso não é mais possível. Idealmente, você tem que circular. O ar deve circular para reduzir a chance de que as pessoas dentro de um prédio, por exemplo, venham contrair o vírus. Então, tem algumas coisas que têm que ser adequadas. Ou seja, chegou uma notícia ruim. Literalmente não colocou prédios no chão, fisicamente. Mas você vê que alguns empreendimentos, o tipo de empreendimentos, foram inviabilizados, ou sendo inviabilizados, fortemente afetados. Por exemplo, academia de ginástica, restaurante, aquilo que no Rio de Janeiro e no resto do Brasil é extremamente comum, parece que, mesmo que, pelo que eu entendo, está até proibido, né? Não existe, acho que não pode haver mais self-service. Mesmo que não fosse proibido, as pessoas teriam medo de ir, possivelmente, né? Que se for pensar, aquele restaurante, todo mundo está botando a mão na colher, você chega e depois bota a mão na colher onde 100 pessoas acabaram de colocar a mão ali, a chance de você se contaminar é elevada, né? Então, a gente vai ter que se adequar, tá? E esse processo de adequação, quer dizer, vai envolver investimentos, alocar recursos para lidar com a situação, e nós vamos ficar mais pobres. E essa é a realidade. Bom, sem contar agora que vem o outro ponto. Como que os países lidaram com o problema, as políticas que eles adotaram. E o problema aquilo que chamou de confinamento, que às vezes em inglês chamam de lockdown, é que, em termos econômicos, ele é muito custoso, né? Basicamente, você para toda a economia, ou não toda, mas uma parcela grande. A gente está falando em países perdendo de 10% a 12%, 8% do PIB em um único ano. É uma coisa muito forte. Para a gente ter uma ideia, o ano, que se não falha a memória, o ano que o PIB teve a maior queda na história do Brasil, pelo menos desde que começou a mensurar o PIB, foi no ano do Plano Collor, quando o PIB caiu de 4,5% a 5% em 1990. Esse ano a gente deve estar falando, ele está vendo perder o PIB de 8% a 10%, uma perda de 8% a 10% da última vez que eu dei trabalho de olhar para as projeções. Isso é a mesma coisa, não só no Brasil, como em outros países do mundo. Tá? Então, o que aconteceu é que Brasil e outros países entraram numa recessão forte. Aí isso foi perguntado na aula passada, a questão é de quão rápida vai ser a recuperação, chamada recuperação em V, recuperação em U. Aí que são elas. Ninguém sabe. Pode ser rápido ou não. Se amanhã, por exemplo, se tiver uma vacina daqui a pouco, e a vacina for eficaz, mesmo, digamos que, por exemplo, todo mundo tem que ser revacinado anualmente, por exemplo, vai ser algo relativamente rápido a recuperação. Não estou dizendo que também é fácil chegar e vacinar todo mundo, mas é viável. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu tenho mais de 50 anos, eu não tenho filhos, então eu não sei. Vocês tomaram vacina quando eram criança, até assim, uns 10, 12 anos? Acho que sim, né? Bastante. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Eu também vacina. Então, assim, eu já vi até gente dizendo, não, que quando tiver a vacina vai ser o fim do mundo para vacinar. Vamos devagar com o Brasil, há anos, conseguia fazer campanha de vacinação, vacinava quase todas as crianças. Então, acho que os países vão conseguir vacinar as pessoas. Vai ter talvez em alguns lugares, o problema é que, por exemplo, não necessariamente a vacina é compulsória. E, idealmente,
todo mundo, ou quase todo mundo, iria tomar vacina. E possivelmente algumas pessoas não vão querer tomar. Vamos ter isso também. Então, até alguém falou, o SUS é bem rezado, parece que o SUS é bem disseminado, né? Quase todo município do Brasil alcança mais de um posto em cada município. Possivelmente, isso seria viável não só no Brasil, como em qualquer país do mundo. Ou seja, eu acho, para mim, o difícil é ter a vacina. Não estou dizendo que o resto é trivial, mas tendo a vacina, aí o pessoal, os governos vão conseguir vacinar as pessoas. Também tem que levar em conta o custo, né? Porque se a vacina for muito cara, aí, por exemplo, $200 a dose, nossa, aí começa a ficar difícil para muitos países. $5 a dose é outra situação. Tá? Vai ter esse ponto também. Então, para se surgir uma vacina, as pessoas começam a retomar rápido. Se não surgir a vacina, ou ela não for muito eficaz, aí talvez esse problema fique se arrastando por um tempo, um período considerável, infelizmente. Infelizmente, isso pode acontecer. Não tá? Apesar de eu acreditar, pelo que eu tenho lido, mas não domino muito sobre o assunto, parece que tem uma chance grande da gente conseguir mais de um tipo de vacina até, né? Bom, e o problema que surge, inclusive... Professor, Oi, posso tirar uma dúvida? pode falar. Você estava explicando que não acha que essa crise seja uma crise de oferta e de demanda, né? Pela razão que... Não, eu quis dizer o seguinte, não é necessariamente algo problema só de demanda, falta de demanda. Possivelmente houve uma queda na demanda, que as pessoas falam, mas tem um problema que, por exemplo, você mandou fechar o estabelecimento comercial. Firmas faliram. Então tem uma questão de oferta também. Tá? Sim, tá, mas a minha dúvida é a seguinte. Então, o senhor acredita que se, por exemplo, o vírus foi erradicado de alguma forma, vacina, outra... Vamos pensar assim, supõe que amanhã tem uma vacina e está todo mundo vacinado. O que vai acontecer com a economia? Então, aí você acha que se até agora os estabelecimentos não tiverem quebrado, você acha que a economia voltaria rápida para o mesmo ponto? Porque, assim, teoricamente, vou pegar um cabeleireiro. As pessoas só não estão indo no cabeleireiro porque está fechado. Então, se amanhã voltar, basicamente a mesma quantidade, entre aspas, que ia antigamente, vai voltar. Então, se você expandir esse pensamento para outro tipo de mercado, será que assim, pelo menos essa volta e um impacto num futuro onde o vírus está completamente disseminado não é tão grande assim? Vamos lá. Vamos pensar, primeiro sair do Brasil, que o Brasil é um país muito complicado. Vamos pensar num contexto mais simples, por exemplo, Estados Unidos. Por que o Brasil é complicado? O Brasil tem algumas amarras adicionadas. Por exemplo, em países como os Estados Unidos, outros países onde chamado grau de liberdade econômica, não tem gente que tenta medir isso, a Heritage Foundation, né? Tem um indicador de liberdade econômica, é maior. Por exemplo, é relativamente fácil abrir ou fechar um negócio. Primeiro, só uma coisa aqui, gente, só para não ter dúvida. É muito ruim para vocês a gente ficar discutindo isso? Vocês preferem matéria ou a gente pode continuar essa conversa? O que vocês preferem? Por mim, pode continuar. Alguém se opõe que a gente continue? Então, vamos aproveitar, porque, inclusive, agora, o ensino online, ele tem desvantagem com relação ao verdadeiro, o pré-pandemia, mas tem vantagens. Uma delas que agora fica fácil para mim abrir um navegador e mostrar para vocês. Tá? Vamos lá, porque Doing Business. O site que eu cheguei a falar na aula passada, Doing Business, que eu tenho agora que fazer é exibi-lo aqui para os senhores. Cadê o meu Meet? Está aqui. Agora eu quero vir aqui, Present Now, ao Window, Doing Business. Share. Ok, então vamos lá. O que está aparecendo aqui no... Está aparecendo aí para os senhores um... Não. Está aparecendo um navegador de internet aí para os senhores? Tá. Dizendo lá, Doing Business 2020. Apareceu. Ok. Então, eu falei, isso é um projeto já de longa... Já deve ter uns 10 anos que o Banco Mundial faz isso, possivelmente mais. Ele levanta indicadores sobre a facilidade de realizar
de abrir e fechar negócios, tem vários indicadores. É sensacional esse site. Você pode ver por aqui, por economia ou por tópico. Você pode, quero ver o Brasil, mas eu prefiro olhar por tópico. Aqui. Vamos olhar só um aqui. Abrindo Starter Business, começando um negócio. Eu quero abrir um restaurante. Vamos ver o que ele diz aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Abriu ali a tabelinha para vocês também, né? Sim? Acho que sim. Então, assim, Abriu. Está vendo a tabela. Então, tem aqui por região, agora a gente tem aqui por país, mas eles estão em ordem alfabética. Uma vez que eu olhei, se eu clicar aqui, ele reordena, vou pelo... não, vou dizer podcast, que tem um número de procedimento. Basicamente, ele conta lá, você tem que preencher, tem que ir na prefeitura, tem que ir na Receita Estadual, na Secretaria Estadual da Fazenda, conta como 2 procedimentos, possivelmente. Agora, aqui ele coloca dias. Clicando em dias, eu botei do mais rápido, está indo do mais rápido, Nova Zelândia, com meio-dia para você abrir o seu negocinho. Então, você está na Nova Zelândia, você quer abrir o seu negócio, você gasta meio-dia. Não sei se são 12 horas ou 4, aí não está claro. Na Geórgia, que é uma república da antiga União Soviética, você precisa de um dia. No Canadá, 1 dia e meio. Hong Kong, ao menos a última vez que eles avaliaram, 1 dia e meio. Singapura, 1 dia e meio. Austrália, 2. Cadê os Estados Unidos? Não está tão bem, não, mas Holanda, 3,5. Estados Unidos, 4 dias. Ou seja, você quer abrir um negócio nos Estados Unidos, abrir o seu restaurantezinho, você vai gastar 4 dias para conseguir iniciar o seu negócio. Agora vamos achar o nosso Brasil. É só ir lá embaixo. Vamos agora. Cadê ele? Ué? Melhorou? Tanto assim? Deixa eu ver se eu acho então aqui. Dá um Ctrl F aqui. Deixa eu botar ele, fechar esse X aqui. Ctrl F. Ué? Não, Ctrl F é aqui. Não, apareceu ali o Brasil. Cadê o Brasil? Ué, não está aparecendo? 2 de 3 metros. Não, ele funciona tão bem quando eu não estou dando aula. Cadê ele? Vou ter que procurar no olho, então. Vamos lá. Eu prefiro começar por baixo. Venezuela, 230. Haiti, Eritreia, Chad, Suriname, Congo, Equador. Se alguém enxergar o Brasil, me avisa, que talvez eu perca. África do Sul, 40 dias. Bolívia, Polônia, Angola, Paraguai. Até que melhorou, hein? A vez que eu olhei, estava bem pior. República Tcheca, Costa Rica, Nepal, Indonésia, Brasil. Aí é Brasil. Parece que ele menciona o Brasil no Rio de Janeiro e às vezes São Paulo. No Brasil, você precisa de 21 dias. No Rio de Janeiro, pelo menos, 21 dias e meio. Talvez que aqui ele bota mais de uma cidade, tá? No meio de Paitão tem Brasil, Rio de Janeiro, tem aqui Bangladesh na capital e numa outra cidade. Você também tem outra localização do Brasil aqui. Índia, Mumbai, Índia. Aqui o Brasil como país, ele dá 17. Talvez tenha Brasil, São Paulo. Então você precisa, de acordo com essa informação do Banco Mundial, são necessários 17 dias para abrir uma empresa no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, você leva 4 dias. Em outros países, como Nova Zelândia, meio dia, 1 dia, não me lembro exatamente. E você vê que nós ficamos atrás de países como o Vietnã, que tem 16, Nicarágua, 14, Camarões, 13, Argentina, que não é exatamente um país que prima pela eficiência, 11,5, Trinidad, então assim, vai... E pode ter certeza do seguinte, a menos que tenha mudado um ou outro índice, qualquer um desses indicadores que você for olhar, o Brasil vai estar lá embaixo, às vezes bem lá embaixo mesmo. Não tem, vai ter, talvez tenha um ou outro, mas a última vez que eu olhei, o Brasil não estava não tinha um indicador, um dos melhores indicadores em nenhuma das categorias. Então, esse é um dos problemas que a gente tem. Então, o problema é assim, quando fecha um negócio aqui, por exemplo, fecha um restaurante, fecha, aí fica vazio, ou sem uso que ele estabeleceu, o local onde o restaurante operava, até surgir um novo negócio, ou outro restaurante, alguma coisa diferente naquele local, vai demorar mais no Brasil do que em países como Estados Unidos, Alemanha, Nova Zelândia, e assim vai. Então, agora eu vou dar aqui um stopping share. Ok. Então, voltando ao ponto.
Supõe, então, agora aquela questão, supõe que a gente tem, de repente, tem a vacina, a gente volta imediatamente para o mesmo patamar? Isso, inclusive, aconteceu uma coisa engraçada, né? Na época que começou a pandemia, começou o confinamento, essas coisas, história assim, vamos dar uma pausa na economia. Parece que você vai pegar que nem controle remoto, né? O vídeo no YouTube, aperta aqui, para, aí a gente vai para casa, fica lá em casa um mês, aí quando a gente sair, tá tudo igual. Né, que você está assistindo um filme, que você, por exemplo, ou assistindo um vídeo no YouTube, você pode dar uma pausa, ir ao banheiro, beber uma água, fazer, por se quiser, uma pipoca, volta e retoma o vídeo do YouTube no mesmo lugarzinho, ou na televisão. Ops, economia não é assim, gente. O problema é que na hora que você fecha os estabelecimentos para a atividade econômica, empresas começam a fechar, pessoas perdem o emprego e não conseguem pagar as suas contas. Não tem essa mágica, não tem como dar uma pausa perfeita na atividade econômica. Então, assim, mesmo que amanhã a gente tenha conseguido se livrar do problema do vírus com uma vacina absolutamente perfeita, está todo mundo vacinado então essa doença foi erradicada do mundo inteiro, em nenhum lugar do mundo a economia vai estar retomando exatamente do mesmo patamar que ela estava antes da crise. Todo mundo começa um pouco mais para baixo. Por quê? Em qualquer lugar, alguns negócios fecharam. Alguns restaurantes fecharam definitivamente. Fecharam, sim, faliram. Alguns restaurantes fecharam definitivamente. Algumas academias de ginástica, algumas lavanderias, às vezes uma empresa maior fechou, e isso tem impacto. E aí a recuperação tende a ser mais rápida, justamente naqueles países menos burocráticos, menos empecilhos à atividade econômica, à iniciativa privada. O Brasil não é um desses países, pelo contrário. Então, a recuperação seria mais lenta. Então, tenderia a ser mais lenta. Então, respondendo à pergunta, que eu esqueci quem foi que falou, olha, se tiver uma vacina amanhã, ainda assim a gente não volta para o patamar que a gente estava antes. No mundo inteiro vai começar um pouco abaixo do que estava antes. Claro que você tem condição de retomar, e a retomada vai ser tão mais rápida quanto menos empecilhos existirem, inclusive administrativos, legais, burocráticos, para a retomada. Perguntas, senhores? Perguntas? Não? Acho que já pode ir para a aula, professor. Oi? Acho que já pode ir para a aula. Então tá. Então nós vamos. Claro, nossa. Vamos começar a matéria propriamente. Então, como eu tinha falado, nós vamos usar aquelas notas de aula que estão no website. Eu vou começar com o tópico 1. E a ordem, evidentemente. Então, como provavelmente eu vou precisar deste objeto que, idealmente, vai substituir o quadro, pelo que a gente tinha no período pré-pandemia, já vou colocá-lo aqui. Então, vamos lá. Esse negócio tem que entrar aqui. Ok. Pronto. Parece que ele está pronto para o uso. Só tem que tomar cuidado para não chutar, colar o pé no fio USB. É uma posição relativamente complicada aqui no meu computador. Tá certo. Bom. Então, senhores, peço que os senhores abram o primeiro tópico das notas de aula e a gente vai começar a falar no balanço de pagamentos. Balanço de pagamentos e contas nacionais, alguns conceitos básicos. E agora, realmente, talvez eu devesse fazer como se fosse em sala aqui. Eu não colocava isso no quadro, então não vou abrir aqui. Então, no item 1.1, nós vamos fazer uma rápida revisão de contas nacionais. Como eu disse, revisão e bem rápida. Então, em economia fechada, a gente tem aquela igualdade básica, que ali está. Que, agora, tentar fazer o que eu fazia antes, eu preciso abrir agora aqui o Sketchbook, este software com o qual eu escrevo, e Present Now, a window, o Sketchbook. Share.
Ok, senhores. Então, cadê a caneta? Essa caneta está aqui. Só para ter certeza. Apareceu um X azul aí para vocês? Sim. Ok, então temos um quadro aí. Então, senhores, aqui no... Deixa eu jogar isso para a esquerda aqui. Aí eu posso continuar... Ou talvez eu devesse jogar a câmera para a esquerda. A câmera não, o chat para a esquerda e deixar o sketchbook aqui que eu fico olhando para ele. Eu posso ver o que está acontecendo ali. Ok. Bom, então a gente tem a primeira igualdade, que está ali nas notas de aula. Y igual a L1 mais L2 mais y mais Ln, que é igual a C mais I, que é igual a C mais S. Ficou ruim. Bom, vocês têm isso completo, mas dá para entender que parte das notas eu estou falando, né? Peço desculpa por isso. Com sorte, a caligrafia vai melhorar. Um dos problemas é que eu tenho que manter que eu tenho que olhar para a tela, em vez de olhar para a tela do computador, ao invés de olhar para onde eu estou escrevendo, aí a mão perde um pouco o controle, mas sorte isso vai melhorar. Então, o que eu digo ali é o seguinte, LI denota a remuneração total do IES em um fator de produção. Por exemplo, se nós tivéssemos só capital e trabalho, L1 seria a renda do trabalho, L2 seria a renda do capital. Então, a gente tem, por exemplo, caso você tivesse somente dois fatores de produção, Y igual a L1 mais L2, que como os senhores, ou seja, a renda total da economia, que por sua vez vai ser igual a consumo mais investimento. Aí, vou deixar aqui o último. Que por sua vez é igual a consumo mais poupança. Então, os senhores já viram esse tipo de identidade. Estamos falando de economia fechada sem governo. E se a gente fizer uma álgebra muito simples, ou seja, a identidade básica que eu coloco entre chaves, com chaves é o número 1, a identidade básica é consumo mais investimento igual a Y, que é igual a C mais S, onde Y aqui corresponde a renda e produto simultaneamente, porque nós temos uma igualdade entre renda e produto. E você faz uma conta muito complicada, que é cancelar este C com este outro C aqui, ignora o S, e você conclui, então, que investimento é igual a poupança, que é uma das identidades básicas de uma economia fechada, sem governo. Quando você tem uma economia com governo, ou seja, mantendo a economia fechada, essas identidades se transformam, então, consumo mais investimento. Esse investimento é o investimento total da economia, privado e do governo. Mas os gastos correntes do governo são iguais ao produto, que é igual à renda, que, por sua vez, é igual a C mais S, mais poupança, se é a poupança privada, mais a receita tributária do governo. E aí você faz alguma conta muito complicada, que é simplesmente cancelar esse C com este C, você joga o G para o outro lado e você conclui, então, que investimento é igual a S mais T menos G, e se tudo correr como esperado, eu vou circular em vermelho, conseguir. Isto que está circulando em vermelho é chamado de poupança do governo. Então, o S é a poupança do setor privado, T menos G é a poupança do governo. Perguntas até aqui? Não? Então, deixa claro. Economia fechada, com ou sem governo, a gente tem um conceito de produto, PIB. Ou, nem precisa falar PIB, você pode chamar de produto, não faz sentido dizer que vai ficar como internacional ou nada do tipo. Pode dizer que você tem um produto que é igual ao único conceito de renda. Agora, passando aqui para o item 1.1.2, e voltar aqui para o azul, desculpe, a gente tem surge agora, a gente está abrindo a economia, tendo uma economia aberta, uma economia que transaciona com o resto do mundo, a gente tem pelo menos dois conceitos de produto, o PIB e o PNB, o Produto Nacional Bruto e o Produto Interno Bruto. A última vez que eu olhei os dados, um manual de contas nacionais, parece que nem se usa mais esse conceito de PNB, mas tem um conceito de renda associado a ele, que é o de renda nacional disponível, que, pelo que eu entendo, é igual ao PNB. Então,
agora que a gente tem 2 produtos, a pergunta que surge é o Y, que era o produto, é o qual? Eu vou usar aqui o Y para o PNB. Poderia ter deixado o Y... Não, desculpa, o PIB. Eu poderia ter deixado o Y, senhores, para o PNB, mas eu prefiro deixar para o PIB. Acho que é mais comum nos livros textos da Y para o PIB do que para o PNB. Então, eu vou fazer isso. Então, eu menciono, no final da página 1, daqui para frente, Y denotará o PIB. E aí eu chamo a atenção no começo da página 2, que para cada conceito de produto, a gente tem um conceito de renda associado a ele. Então, você pode dizer que você tem a renda nacional bruta e a renda interna bruta. Agora, mas, assim, qual é a diferença entre esses 2 conceitos? Vamos tentar entender de uma maneira simples. Mas antes, vamos lembrar aqui o seguinte. Quando a gente estuda contas nacionais pela primeira vez, seja ainda no primeiro semestre, no segundo semestre, ainda no primeiro ano, a gente ouve falar que o PIB por exemplo, a gente está mensurando tudo que foi produzido dentro do país, bens e serviços finais, né? Num dado espaço de tempo, não é isso? Tudo que foi bens e serviços finais produzidos num país num dado espaço de tempo, não é isso? Não é essa a definição? Não é essa a definição, senhores? Yes. Obrigado. Mas então, agora veja bem, não sei se vocês chegaram a discutir isso, é evidente que a gente não consegue fazer uma mensuração perfeita disso. O que você está querendo dizer, Alexandre? É assim, todos os bens e serviços produzidos... Opa! Você teria que ter um Big Brother perfeito, ultra poderoso, gravando e anotando tudo que está acontecendo. Nenhum governo tem isso. Nenhum governo tem esse poder. Então, o que acontece é que o pessoal faz alguma aproximação. Não me perguntem, porque eu não sei, podem perguntar, eu não vou saber responder exatamente o que o IBGE, entidades equivalentes, como é que elas fazem, como é que elas calculam isso. Não está claro para mim. Mas, assim, não há como fazer essa mensuração seguindo exatamente a definição que a gente vê em sala de aula. Por quê? Porque vários motivos. Primeiro, como eu disse, você não consegue computar tudo. Por exemplo, se for pensar, quando a gente está falando em PIB, quando tem alguém por exemplo, com um carro encostado, parado num lugar e vendendo, servindo café e sanduíche, ou vendendo quentinha, porque eu via muito motorista de táxi comprando quentinha numas combis aqui perto da minha residência, aquilo lá possivelmente está na economia informal e não é mensurado, né? Então, já tem uma parte já tem uma imprecisão quando a gente leva em conta que existe... a gente se dá conta que existe uma dificuldade de mensuração do PIB, mas a gente se dá conta que existe um setor informal em toda a economia, toda e qualquer economia, em qualquer lugar do mundo. Em alguns vai ser maior, outros o setor vai ser menor, mas o fato é que existe. Vou mandar aqui agora um exemplo. Suponha que eu contratasse alguém, suponha que antes da pandemia, toda sexta-feira, eu pegava um cesto de roupa, uma sacola de roupa, levava numa lavanderia e colocava lá largava lá para lavar, tá certo? Aí a lavanderia está registrada na junta comercial, paga imposto, então essa lavagem de roupa entrava no PIB. Aí um belo dia, eu tinha que não vou mais lavar não vou mais levar essa roupa para lavar na lavanderia. Vou passar a lavar aqui em casa. Tem uma máquina que vou passar a usar. A roupa está sendo lavada igual, o serviço continua sendo feito, tá? A princípio, então, o PIB não deveria mudar, né? Ou seja, a minha decisão de levar a roupa para a lavanderia ou lavá-la na minha máquina aqui dentro de casa deveria ser relevante para fins de cômputo do PIB, né? Mas o fato é que não é, né? Provavelmente não é, porque a atividade quando a roupa é lavada na lavanderia, a chance disso ser apurado pela Receita Estadual, Federal, e ser levado em consideração pelas entidades que apuram a evolução da atividade econômica é muito maior do que quando eu lavo a roupa na minha máquina de lavar aqui em casa, tá? Então, o fato é que não é perfeito.
Então, já existem imprecisões, porque nem tudo pode ser controlado pelas entidades que se encarregam de mensurar o PIB. Bom, agora nós vamos ignorar o fato de existir essas imprecisões e para colocar aqui um exemplo que nos permita entender a diferença de PNB e PIB. A ideia é que, pensa o seguinte, uma cidadezinha na fronteira entre Brasil e Argentina, e supõe que todo dia, de segunda a sexta, antes da pandemia, um argentino acordava, saía de casa às 7h30, 8 da manhã, atravessava a fronteira e ia trabalhar no Brasil. E, por simplicidade, ele recebe o salário dele no mesmo dia, coloca no bolso e volta para casa no fim da tarde. Tá? Aí a pergunta, e vamos supor que o único complicador que tem aqui para a gente fazer a distinção entre PNB e PIB é esse argentino que trabalha no Brasil, mas mora lá na Argentina. Todo dia de manhã ele entra no Brasil, trabalha, no fim da tarde encerra o expediente, volta para cá, a residência dele na Argentina. Ou ele trabalha remotamente. O trabalho remotamente fica ainda mais complicado, né? Mas vamos manter. Quem falou? Quem foi que falou? Foi o professor Lucas. Lucas. Então, Lucas, permita-me manter o exemplo que eu tinha aqui antes da pandemia. Tá certo? Que aí agora, se ele trabalha remotamente, talvez ficasse ainda mais complicado. Mas no caso do período pré-pandemia, quando ele ia voltava fisicamente, tá? Pergunta que tem aqui agora é o seguinte. A pessoa coloca. Esse argentino, ele presta uma contribuição para a produção no Brasil. Mas o fato dele não ser brasileiro, ele deveria levar isso em consideração quando a gente apura o que se produz no Brasil? Não tem uma resposta definitiva para essa pergunta. Deveríamos levar isso, tirar do produto? Por exemplo, a gente deve excluir isso do produto? Não tem uma resposta definitiva. Então, a ideia é a seguinte. No PIB, você deixa a contribuição do argentino lá. Ou seja, basicamente, o PIB apura tudo que foi produzido dentro de uma região geográfica. O PNB, você olha aquilo que foi produzido naquela região geográfica, por exemplo, o Brasil, e tenta tirar aquilo que os estrangeiros contribuíram para. Nesse exemplo que eu estou dando, você tentaria tirar do PIB a contribuição desse trabalhador argentino, e aí você teria o PNB. E qual seria a contribuição dele? Basicamente, a renda que ele recebe, que é o salário. Então, você subtrairia do PIB, do PIB brasileiro o salário do argentino, e você teria o que seria o PNB brasileiro, tá certo? Então, a ideia é que o salário do argentino ele não entra no PIB da Argentina, mas soma, ele aumenta, você soma ao PIB da Argentina o salário da Argentina para calcular o PNB argentino. Enquanto você, no caso do Brasil, você pega o PIB brasileiro, subtrai do PIB brasileiro o salário da Argentina para calcular o PNB brasileiro. Evidentemente, não é só essa na única pessoa que está na situação, existem várias pessoas na situação em vários locais do mundo, e não só pessoas. Aqui o argentino, no caso, a pessoa era o fator de produção do trabalho. Existem outros fatores de produção, como capital e outros. Então, e a outra coisa, que no frigir dos ovos, a única coisa que se acaba apurando, essas rendas que vão que um país paga para estrangeiros, ela é apurada no que a gente vai falar mais da frente, no balanço de pagamentos. Então, o que você faz, você pega o PIB. Ops, deixa eu deletar tudo aqui. Você pega o senhor PIB, tira dele aquilo que nós chamamos de renda líquida enviada ao exterior, e aí você acha o PNB. E o que é essa renda líquida de quê? Depois do imposto? Não é de imposto, não. Pode pensar assim, o RLEE pode colocar assim, é renda enviada ao exterior menos renda recebida do exterior. É a renda enviada ao exterior líquida... Desculpa, o RLE, renda líquida enviada ao exterior. É a renda enviada ao exterior líquida dos recebimentos, daquelas rendas recebidas do exterior. É isso. Tá? Então, o PNB, como está escrito aqui na equação 3, é igual ao PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Tá? Aí, aqui nas notas de aula, eu dou um outro exemplo, que não era do argentino. Aí eu dou vamos discutir também esse exemplo, que ajuda a entender o conceito, assim como do trabalhador argentino. Eu digo o seguinte, olha, um norte-americano... Professor? Oi, fala. Desculpa. A renda, o exemplo do argentino,
ele não entraria no PNB apenas o que o argentino gastou, porque eu pensei no caso de um brasileiro lá fora, né? O que não conta no PNB americano é o que ele envia para o Brasil, ou é todo o salário dele? Não, o problema, em tese, se você for do jeito que eu estou falando aqui, olha, você pega o PIB e tira a contribuição do exterior, deveria ser todo o salário, tá legal? O problema é que, na prática, o salário que não sai do país, as entidades que apuram não conseguem captar. Então, o que acaba fazendo é só o que ele remete para o exterior. Então, pensando num brasileiro que está no exterior, está trabalhando nos Estados Unidos, e ele recebe salário, manda metade aqui para o Brasil, você tiraria do PIB americano metade do salário dele, que é o que ele está mandando para o Brasil, tá legal? Tá, obrigado. Tá, então inclusive, o meu modo de ver, estritamente falando, essa distância PIB e PNB deveria se fazer. Pega a produção total, que seria o que foi produzido dentro de uma região geográfica, por exemplo, chama isso de PIB, tira disso que a parcela da produção que você atribui a produto estrangeiro, tira do PIB. Por outro lado, pega a produção, para que estivesse falando do Brasil, pega o que os fatores brasileiros no exterior produziram e soma ao PIB. Aí você teria o PNB brasileiro. Mas, na prática, o que o pessoal faz, e essa é a definição que a gente tem, inclusive, você só olha para a renda enviada ou remetida para o exterior, tá certo? Então, agora voltando... Desculpa, eu respondi? Tá respondida a pergunta? Sim, senhor. Tá, então, olhando aqui esse exemplo do americano, que tem um imóvel, eu digo que ele mora em Miami e é proprietário de um imóvel aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em Copacabana. E esse imóvel está alugado para um residente do Brasil, um brasileiro qualquer. Tal aluguel deveria ser contabilizado no PNB dos Estados Unidos. Porém, não deveria ser contabilizado no PIB americano, tá certo? Então, esse aluguel, ele entra no PNB americano somando, no caso do brasileiro, deveria subtrair. Mas, na prática, como alguém já colocou, isso só vai ser... Enquanto, por exemplo, o aluguel ficar parado no banco, por exemplo, o banco americano tem uma conta no Banco do Brasil e o inquilino depois faz o depósito no Banco do Brasil. Enquanto o dinheiro ficar parado lá no Banco do Brasil, isso não impacta nem PIB nem PNB. Na hora que ele transferisse, pegasse o dinheiro do Banco do Brasil e mandasse para o exterior, aí deveria ser apurado que era devido a uma renda de aluguel e ser feita a correção no PIB e no PNB. Ok? Perguntas? Não temos? Então, a gente segue em frente. Aí tem aqui uma bolinha, eu falo PNB e PIB brasileiro, a gente já discutiu aqui quando eu estava falando. Tá? Então, aí tem a equação 3, que já aparece no quadro. Será que eu vou conseguir escrever aqui com o mouse? 3, mais ou menos. Não ficou bom isso não. Ctrl Z, Ctrl Z. Então, a equação 3... Você tem a caneta junto, professor? Tenho. Estou com a caneta aqui, tentar botar aqui do lado. Eu estava com o mouse na mão, aí tentei escrever com o mouse, mas não funcionou muito bem. Não. A 3 é essa equação aqui, mas é um pouco de... Só que aqui os lados, né? O PNB está do lado esquerdo, a diferença PIB menos RLE está do lado direito. Aí eu chamo a atenção que escreva assim, nós sabemos que 4, que o PIB-Y é igual a consumo mais investimento mais gasto do governo, mais X menos M. Tá certo? Então, a ideia, se for olhar, pensa o seguinte. Professor, Oi. Você poderia só explicar de novo essa segunda equação, que eu não entendi muito bem, da RL, da renda líquida enviada ao exterior? A equação de número 3? Não. Embaixo dela. Em cima do 4, entre a 3 e a 4. Isso. Vamos lá. A renda líquida enviada ao exterior é o quê? A renda enviada ao exterior menos a renda recebida do exterior. Então, este negócio que eu vou marcar em vermelho, editar, desfazer. Não quero usar, tem que usar a caneta. Que aí, este aqui em vermelho, essa sigla quer dizer renda enviada ao exterior. Esta sigla, que eu vou marcar agora em verde, quer dizer renda recebida do exterior, tá certo? Então, você pega a renda enviada para o exterior, tira dela a renda recebida, você tem a renda líquida enviada ao exterior, tá ok?
Perfeito, professor, entendi. Tá? Então, é líquido do que foi, não é líquido de imposto, é líquido do que foi recebido. Com mais um ponto, já que estamos falando, foi bom ter feito a pergunta. A variável em vermelho, circulada em vermelho, a variável circulada em verde, ambas são não negativas, zero ou positiva. Do lado esquerdo, a renda líquida enviada ao exterior, o RLE, esse pode ser positivo ou negativo, a gente não sabe, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, a variável em vermelho pode ser 10, a variável em verde pode ser 50, então a renda líquida enviada ao exterior com esses números seria menos 40. Tá? Perguntas? Mais um comentário. Nas notas, na lista de exercício, eu não uso as siglas REE e RRE. Eu usei aqui só para fins da nossa discussão. A sigla RLE é usada nas listas, pode cair em prova, e é bastante comum. Você encontra com frequência em textos a sigla renda líquida RLE. Tá? Bom, então eu digo aqui que nós sabemos que o Y, que o PIB é igual ao consumo mais investimento mais X menos M. Sabíamos, se vocês viram isso nesse curso, mas vamos relembrar. Que basicamente aquilo que a gente produz ou é consumido aqui, ou é investido. Marcando aqui, estou com verde, né? Ou é consumido aqui no Brasil, ou é investido aqui no Brasil, ou o governo brasileiro consome. Pode ser exportado também. Então o produto seria só esses 4 sujeitos aqui, ó. Que eu meio que circulei, peço desculpa que não circulei direito. Não exatamente, porque o problema é o seguinte: parte aqui do nosso consumo, que eu marquei agora em vermelho, veio do exterior, por exemplo, não sei, vinho importado. Vinho importado, que foi consumido aqui no Brasil, está ali no C, mas não foi produzido aqui, tá certo? Então você pode pensar o seguinte: é como se você olhasse para a despesa de consumo, subtrai da despesa de consumo que foi consumo de importado, olha para o gasto com investimento, tira dali o que foi gasto com bens de capital importados, por exemplo, você comprou uma máquina no exterior, mesma coisa que gasto do governo, e aí você junta todas as importações, você junta numa coisa só, chama de M, e subtrai disso que ficou circulado em verde para ter o PIB. Perguntas? Não? Então, vamos dar mais um passo aqui. Aí, por definição, vamos ver se eu consigo voltar aqui para o azul. Por definição, não. Acho que não é por definição. Não é difícil ver, se a gente para aqui e pensa um pouco. O PNB ele tem que ser igual ao consumo privado mais poupança privada mais T. Tá certo? Mas por quê, professor? Por que não é o PIB que é igual a isso? Vamos pensar. O PIB, ele gera uma renda, a produção gera renda, conforme os senhores já viram. Aí você pega o PIB, você tira do PIB a renda que foi enviada para o exterior. Aí você tem o quê? O PNB, tá certo? Agora pergunta, senhores. Depois que eu peguei a renda gerada pelo PIB, tirei do PIB a parcela que foi destinada aos estrangeiros. É a renda líquida enviada ao exterior. Aquilo que sobra, que por acaso é o PNB, vira renda de quem? Dos brasileiros, concordam? Ou do setor privado ou do governo. Concordam? Sim. Sim, ok. E a renda, o que o setor privado faz? Ora, o nosso amigo setor privado, ele vai ou consumir ou poupar, ou então pagar imposto. Né? Então, aí você quer a renda do governo. Então, a ideia aqui é essa. Pegou o PIB, pagou os estrangeiros, entre aspas, alocou um pedaço do PIB para os estrangeiros, é a renda líquida enviada do exterior, sobra um pedaço que vai para o governo, que é o T, o resto fica com o setor privado. Então, o PNB, que você pode, se quiser, chamar de renda nacional, que seria que vai, como chama, você pode chamar o conceito de renda nacional bruta, é igual a C mais S mais T. Perguntas? Ok. Aí eu faço aqui uma álgebra. Eu digo o seguinte, eu combino as 3 últimas igualdades, ou seja, 3, a 4 e a 5,
que então eu vou apagar aqui. É bom, isso aqui é fácil de apagar, só bater no botão delete. Foi tudo embora. Quase está branco, mais fácil do que usar o apagador. Nosso quase está branco. Então eu digo o seguinte: combina as 3 últimas igualdades, 3, 4 e 5, para concluir que, ora, o que eu estou dizendo? Você tem que pega a igualdade 3 e você faz o seguinte: escreve que você pode escrever da seguinte maneira. Como é que eu fiz ali? Basicamente, desculpa, você pega a 3, eu vou tentar fazer o espaço aqui, inverte. Primeiro você escreve a 3 da seguinte maneira, ou seja, vou tentar colocar aqui nesse quadro, o pseudo quadro que nós temos aqui, os passos para você chegar na igualdade 6. Você primeiro escreve a 3 desse jeito aqui. Ups, não. Enganei. Era assim. Eu inverti. Sim, é isso que eu vou fazer. PIB menos RLE é igual a P. Opa, faltou o P. Pronto, apertei ele aqui. PNB. Tá? Senhor, se em algum momento esse quadro desaparecer, vocês me avisem, por favor. Aí eu faço o seguinte: pego a expressão 4, lembra que o PIB é o Y, jogo ela no lugar deste senhor aqui. Ou seja, apago esse K, substituo esse PIB que aqui está por C mais I mais G mais X menos M. Então a gente chega, na hora que a gente faz, a gente tem aqui então, vou voltar para o azul. C mais I mais G mais X menos M menos RLE é igual ao PNB, porém na expressão 5 está dito que PNB é C mais S mais T. Eu já escrevo isso aqui. C mais S mais T. E aí o que acontece aqui? Uma álgebra muito complicada. Então essa linha aparece exatamente desse jeito. Essa última linha que aparece exatamente desse jeito, antes da linha onde está a igualdade 6. A gente, mais uma vez, corta algumas coisas. Corta o C com C. Aí é só isso que dá para cortar. Não dá para cortar mais nada. Isola, entre aspas, resolve para o I. Então escreve assim: I é igual a S mais T menos G menos... Vou ter com menos, sim, menos. Tudo isso que eu vou marcar aqui com parênteses vermelho. Ou sublinhar em vermelho, desculpe. E essa expressão sublinhada em vermelho vai para o lado direito com sinal invertido, evidentemente. A gente volta aqui para o azul. Botei não, ficou azul. E eu tento localizar aqui. X menos M menos RLE. Prefiro escrever no quadro, mas vamos em frente. Então, tá igual às notas de aula, né? I igual a S mais T menos G, isso. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Então, atenção, senhores. Como na pergunta, a gente continua avançando. Ops! Ah, não, um comentário antigo, 7,26, a criação de 7,40. Tem algum problema, gente? Alguma dúvida? Não? Tranquilo, professor. Tem um aluno. Tem algum aluno? Temos, ótimo. Assim, ele perguntou se tem alguém ou se eu estou falando sozinho, né? Então vamos em frente. Oi? Não é uma dúvida, né? Mas tipo, o Brasil, historicamente, as remessas, né, vamos pensar assim, ela come, né, uma parte do nosso PIB, né? A gente tem o nosso produto nacional reduzido, né? E os países que têm muitas multinacionais, talvez Estados Unidos, né, que resgata muito dividendo dessas empresas espalhadas, elas crescem, né, em relação a... Não é bem que... Tem um saldo positivo. É bem que reduz o PIB está dado. Você olha, o PNB fica menor que o PIB, é isso. O PNB fica menor que o PIB, isso. A gente, no final desse tópico, a gente vai ver algumas estatísticas do balanço de pagamento. Se não me falha a memória, tradicionalmente, eu posso até tentar olhar aqui rapidamente, que eu tenho isso aqui. Não sei se está separado assim, bonitinho aqui. Tem sido negativo. Tem sido negativo no Brasil, efetivamente. Tá?
tem uma tabela, depois a gente discute mais, mas tem sido negativo. O senhor tem razão. Mais perguntas, senhores? Bom, então, eu chamo a atenção, depois que eu escrevo, está escrevendo nas notas de aula, depois da equação 6. Opa, vamos seguir o hábito aqui. Vamos numerar. Isso aqui é a 6 que está lá nas notas de aula. Depois da equação 6, nós temos, eu chamo a atenção, o S, assim como antes, é a poupança privada. Mais uma vez, T menos G é a poupança do governo. Isso que eu vou marcar em verde agora, se eu tiver sucesso em fazer um círculo onde eu quero, espero que sim. Vamos lá. Ops, acho que sim. Ops, ficou um pouco... Não, dá aqui, Ctrl Z. Vamos ver se eu consigo fazer isso melhor. Ai. Alguém aí usou caderno de caligrafia quando era criança? Bastante já. Eu também usei bastante, não adiantou muito, né? Eu também usei, mas não deu certo, Sim. não. Minha letra é horrível. Também não deu certo. Acho que agora eu vou ter que inventar uma mesa digitalizadora de caligrafia também. Minha coordenação motora não é muito boa. Porque, na verdade, uma das coisas, eu olhei uns vídeos no YouTube de gente que dá aula com isso, né? Eu dou aula assim, tem bastante coisa no YouTube. Aí os caras, a caligrafia dos caras, de algumas pessoas, é realmente excepcional. Invejosa, infelizmente eu não consigo. Mas tem uma questão de coordenação motora também com isso aqui, que eu já melhorei, isso é fato. Mas, agora, voltando aqui o que interessa, isto que eu marquei em verde, e observe que o sinal de menos foi marcado também de propósito, tá? Eu tive cuidado de incluir o sinal de menos. Isto é chamado de poupança externa. Mas por quê? É uma maneira assim de interpretar. O investimento é financiado, no sentido de contas nacionais, pela poupança. A poupança ela pode vir do setor privado, que é o F, do setor público, que é o T menos G, ou do resto do mundo. O resto do mundo pode financiar o nosso investimento. Então, a poupança do resto do mundo é essa expressão em verde, levando em conta o sinal de menos ali, tá? Então, a poupança externa é o menos X, menos E, menos RLE, tá? Perguntas? Aí eu chamo aqui que o que está aí, vou sublinhar agora, está sublinhado em vermelho, uma linha acima, é o saldo em conta corrente do balanço de pagamentos, que eu usei nas notas de aula a sigla SCC. Sapo, cavalo, cavalo. O SCC é igual a X menos M menos RLE, sem o sinal de menos que aparece na poupança externa. Então, isso é uma das coisas que a gente vai discutir, vamos discutir esse ponto mais à frente, quando estiver falando de balanço de pagamentos, mas aqui eu já digo que seguinte para os senhores, o saldo em conta corrente, isso a gente vai falar mais à frente, com certeza já podem mencionar agora, é igual a poupança externa com sinal invertido. Então, SCC igual poupança externa com sinal invertido. E discutiremos esse ponto com um balão de pagamento. E aí, no começo da próxima matéria, eu digo intuição. Por que aquilo lá é poupança externa? Como eu falei, porque está financiando o investimento. A gente pode ver de outra maneira também. Assuma por simplicidade que a renda líquida enviada ao exterior é zero, tá? Ou não tem renda nenhuma indo de um país para o outro, ou que exatamente o Brasil manda 100 para o exterior e recebe 100 do exterior. Suponha que esse pedacinho é zero, para facilitar a discussão. Aí suponha que o X menos M é negativo. Lembrando que X menos M é exportação líquida de bens e serviços, tá? Não é só, a balança comercial é só exportação e importação de bens. X menos M, bens e serviços. Mas suponha que o nosso X menos M é negativo. Por exemplo, a gente exporta 5 bilhões e importa 20 bilhões. Então tem um déficit, uma diferença ali de 15 bilhões. Tem diferença de 15 bilhões. Como é que o Brasil se vira para tapar esse buraco de 15 bilhões? Ele é financiado pelo resto do mundo. Ou seja, o resto do mundo poupa e repassa essa poupança de 15 bilhões para o Brasil financiar aquele X menos M negativo, tá certo? Então, por exemplo, se o nosso X menos M é igual a menos 15, quer dizer que nós temos que receber 15 bilhões do resto do mundo para financiar essa diferença. Obviamente, eu posso agora tirar a hipótese que o RLE é igual a zero. Eu poderia falar X é 5, M é 10 e o RLE, por exemplo, é 10 também, ou 50. Aí teria uma diferença de 5 menos 10, menos 40, menos 45. Ok? Perguntas? Bom, então, senhores, eu digo que
ao sistema Professor, Oi. não entendi muito bem. Como assim o Brasil recebe dinheiro para financiar essa diferença? Vamos pensar assim, inclusive, que a gente paga as nossas. Um país, não precisa ser o Brasil, qualquer, mas pode ser o Brasil, que paga as importações em dólar. Ele exporta 5 bilhões e importa 20 bilhões. Então, isso para facilitar o exercício, supõe que é pago o dólar em espécie, tá ok? Cada saquinho de batata que entra no. Desculpa, cada garrafa de vinho importado que chega no Brasil, o Brasil entrega algumas notas verdinhas para o vendedor do vinho. Cada produto brasileiro, soja, para sair do Brasil, o Brasil recebe notas verdinhas em espécie. Faz conta que não existe sistema financeiro no mundo. Então, tem uma diferença de 15 bilhões. O Brasil exporta 5, importa 20, então tem um buraco de 15. Como é que faz para tapar isso aí? Tem que ter 15 bilhões em nativos para dar para alguém. Então, a ideia é assim, o Brasil vai no exterior e pede 15 bilhões emprestado, tá certo? Ok? Então, você pode pensar assim, cada vez que o país tem um déficit, né, no X-M, assumindo que o RLE é zero, ele tem que se financiar no exterior. Por exemplo, se o RLE do país, se o RLE é negativo, ou seja, ele recebe mais do que renda, do que envia, aí ele tem até um espaço para importar mais do que importa sem precisar se endividar, tá certo? Mas o ponto, então, agora você pode pensar o seguinte, supõe então que, vamos pensar aqui, vou botar uns números aqui então. Ops, deixa eu tentar botar em azul. E Ctrl Z, paga esse X aqui. São uns números bem simples. Ih, ficou lá em cima. Ai, ai. Tem que olhar, lembrar de olhar para o quadro, não sabe seguir onde eu quero. X igual a 10, M igual a 30, RLE igual a 40. Então, o X menos M menos o RLE é igual a 10 menos 30 menos 20, menos 40 menos 60. Ok? Então, pensa assim, tudo isso está sendo pago em dinheiro espécie. Então, o Brasil o Brasil importa vinho de algum lugar, por exemplo, do Chile, entrega dólares para o chileno que produziu aquele vinho. O Brasil manda soja para algum canto, por exemplo, para a Alemanha, alguém lá na Alemanha entrega dólares verdinhos para o brasileiro que produziu a soja. Aí tem brasileiro recebendo salário no exterior, estrangeiro recebendo salário no Brasil, e o saldo disso é, conforme mencionado aqui no quadro, 40. Aí você junta tudo isso, dá um saldo de menos 60. Isso quer dizer o seguinte, que para liquidar essas transações de exportação, importação e pagamento de salários e outras rendas, o Brasil precisa levantar. Quando eu digo Brasil, não é o governo brasileiro, a sociedade brasileira como um todo tem que levantar 60 bilhões, 60 bilhões de dólares, tá ok? Como é que isso vai ser feito? Na prática, isso o Brasil, como um todo, vai pegar dinheiro emprestado no exterior. Por exemplo, uma coisa que pode acontecer é que tem alguém operando no mercado financeiro que percebe que tem muita gente querendo comprar dólar, que está faltando dólar, o cara vai no exterior, pega um dinheiro emprestado e revende esses dólares, pega dólar emprestado no exterior e revende aqui no mercado cambial. Ok? Respondi a pergunta? Respondeu sim, professor. Obrigado. Então, esse menos 60 é financiado, esse rombo de 60 é financiado pelo resto do mundo. Aí eu chamo a atenção aqui, um pouco antes do item 1.2, que o sistema, eu listo 4 equações, 7 é, no presente contexto, equivalente às desigualdades básicas em 1 ou 2. Se os senhores voltarem uma página, na verdade, 2 páginas na nota de aula, são aquelas 2 identidades que era para uma economia fechada, sem governo. A 2, também temos 2 identidades para uma economia fechada com governo. Agora que a gente tem uma economia aberta com governo, a gente tem 4
igualdades básicas. PNB igual a PIB menos IRLE. A segunda linha é a identidade do PIB, Y igual a C mais Z mais G mais X menos M. A terceira é aquela PNB igual a C mais S mais T. E a quarta é aquela que está escrito no 4 a 6. Investimento igual a poupança privada mais poupança do governo mais poupança externa. Lembrando que a poupança do governo é T menos G e a poupança externa é aquilo que está marcado em verde ainda no quadro, ok? E eu digo que, nesse contexto aqui, isso é equivalente àquelas igualdades 1 e 2. Aí eu tenho um jovem que quer fazer uma pergunta. Pode falar. Só uma dúvida. Numa economia fechada... Numa economia fechada, o PIB vai ser igual ao PNB? Sim, PIB é igual a PNB, porque o RLE é zero, tá? Se você admitisse os conceitos de PIB e PNB em economia fechada, o RLE seria zero e seriam iguais. Mas na prática você nem faz a distinção. Economia fechada você só fala produto. Tá certo? Às vezes alguém fala o PIB, mas pode dizer que é o PNB, que é a mesma coisa, tá? Ok? Professor, Oi. O Matheus Moraes fez uma pergunta no chat. Não sei se o senhor está obrigado. Pode financiar déficit na conta corrente com a poupança interna? Obrigado para quem avisou que tinha uma pergunta. Pode financiar o déficit na conta corrente com a poupança interna? Ops. No meu modo de ver, não. No meu modo de ver, não. Você precisa financiar com recursos no exterior. Tá certo? Exceto que você se chama Estados Unidos, você aí acho que emite a moeda de... Você vê que os Estados Unidos é verdade, poderia, mas o Brasil não. Basicamente, porque o déficit de conta corrente são dólares que você precisa levantar, tá certo? Então vai, ok? Mais perguntas, senhores? Bom, então a gente tem aqui o item 1. Vai entrar no item 1.2, vamos começar a falar em balanço de pagamentos. Nós temos ainda 15 minutos, dá para começar a discussão, então nós vamos fazer. Então, vou apagar esse quadro. Agora, pessoas, me desculpem, só 10 segundos, que surgiu um pequeno problema aqui. Ficou quente. E fecha uma janela e começa a sala, aqui fica muito quente. Aí você abrir a janela, que às vezes venta, tem algumas complicações aqui com ficar com a janela aberta. Então, se chover, então entra água tudo. Ok, peço desculpas por isso. Então, no item 1.2, o primeiro comentário que tem é que eu menciono o manual do falecido Mário Henrique Simonsen, do Rubens Penha Cisne. Tem a referência completa no final da página 3. Também está listado na bibliografia complementar. O balanço de pagamentos, a expressão balanço de pagamento da itálica, então quer dizer, o conceito que está sendo definido aqui é o conceito de balanço de pagamentos. Consiste no registro sistemático das transações entre residentes e não residentes de um país durante um determinado período de tempo. Ou seja, então a ideia é que você registra no balanço de pagamento todas as transações entre residentes e não residentes de um país num dado intervalo de tempo. Por exemplo, um ano. Você vai apurar o balanço de pagamentos do Brasil para o ano de 2008. Já estamos aqui, desculpa, hoje, 2020, que é o ano que nós estamos. Então, o que eu pretendo fazer, possivelmente isso nos leva até o próximo final da aula de hoje, que é o que está acontecendo nas notas de aula, discutir que a definição que eles apresentam é relativamente curta, a gente vai tentar dissecar discutir em detalhes essa definição. Aí apareceu algo aqui no chat da Evelyn. Ops. Eu acho que é exatamente o que eu tinha falado, tá ok. Então, primeiro vamos lá, senhores. Eu menciono algo assim. Antigamente, no passado, o balanço BP, que é o acervo que eu vou usar aqui para flipar balanço de pagamentos, também registrava transações entre o Banco Central e os demais residentes do país que impactassem as reservas internacionais do Banco Central. Isto não mais ocorre. Por exemplo, se eu pegar o livro do Simonsen e do Cisne, mas a edição de 93, 94, lá está dito que quando se o Banco Central comprasse dólares do Bradesco, de um banco privado aqui, isso seria registrado no balanço de pagamento. Hoje não acontece mais. Tá? Atualmente, essa operação
ela é registrada no que chama Posição Internacional de Investimentos. Existe um outro demonstrativo, que é o demonstrativo dos investimentos que os brasileiros têm no exterior, os estrangeiros têm no Brasil, tá certo? E, então, isso é registrado. Inclusive, quando, por exemplo, um brasileiro A passa um imóvel, que ele vende um imóvel que ele é proprietário em Miami para outro brasileiro, isso deveria ser registrado lá também. Tá certo? Segundo ponto, a expressão pagamento talvez não seja a mais adequada para o nome. O nome desse instrumento contábil é balanço de pagamentos. O porquê isso? Porque existem algumas transações que não envolvem pagamentos que também são registradas no chamado balanço de pagamentos. O que, por exemplo? Suponha que tem um terremoto em algum lugar e o Brasil resolve ajudar e manda, por exemplo, alimentos e cobertores como doação, não cobra nada por isso. O Brasil pega um navio, coloca alimentos, cobertores e outras coisas que podem ser úteis no local que foi vítima onde ocorreu o desastre. O navio brasileiro vai para esse país que está passando por esse momento difícil, leva a mercadoria, chega lá no porto do país, entrega a mercadoria, não cobra nada. A gente paga o frete, o seguro, se tiver, paga tudo. Isso aí vai ser registrado no balanço de pagamentos do Brasil e também no balanço de pagamentos do outro país. Apesar de ninguém ter pago nada pelos bens. Depois a gente discute como é que é feito o registro de uma operação desse tipo. Perguntas? Bom, aí a definição fala em residente de um país. Lembra, o objetivo é registro das transações entre residentes e não residentes de um país. Então, quem são os residentes? Residente de um país. Pessoas físicas com residência fixa, inclusive estrangeiros. Então, todos nós aqui, provavelmente, somos residentes do Brasil. Inclusive, agora, se tiver algum aluno estrangeiro que veio aqui só para estudar, aí não está claro para mim. Por exemplo, eu fiquei alguns anos nos Estados Unidos estudando, não sei se eu fui considerado residente ou não. Eu acho que possivelmente, como não é possível, quando alguém está lá, fica no país por muito tempo, não é possível fazer a distinção para fim de valor de pagamento, acaba sendo tratado como residente. Funcionários em serviços no exterior. Deixando isso claro, o embaixador brasileiro em Paris é residente do Brasil. Um funcionário do consulado brasileiro em São Francisco, se é que ainda tem consulado lá em São Francisco, é residente do Brasil, desde que seja funcionário, seja brasileiro, né? Alguém que saiu do Itamaraty, mandou para o consulado lá em São Francisco, é residente do Brasil. Então, diplomatas e funcionários consulares são residentes do seu país de origem. Viajantes que estão temporariamente no exterior. Aquilo que acontecia antes do Covid, quando o brasileiro ia por exemplo, para Miami, ou algum estrangeiro vinha passar o carnaval aqui. Esse brasileiro em Miami era residente do Brasil, o estrangeiro que estava passando o carnaval era residente do seu país de origem. Pessoas jurídicas com sede no país, inclusive filiais sucursais de empresas estrangeiras. Sim, a Volkswagen do Brasil, que é a matriz, a original, a origem é na Alemanha, né? A Volkswagen do Brasil é residente do Brasil, tá? Então, as multinacionais estabelecidas em outros países, as suas sucursais locais são tratadas como residentes do país no qual elas estão localizadas. Perguntas? Bom, aí eu digo, a penúltima página deste documento contém a estrutura geral do balanço de pagamentos. Então, deixa eu ver aqui, eu vou dar um stop sharing. Então, eu apareci grande na tela agora? Só para eu saber. Sim ou não? Não. Não. Não? Então eu não sei como é que eu faço para ficar grande de novo. Então, é por isso que aconteceu. Quando eu fechei um aplicativo na última aula, eu não sei. Se eu ficar grande, me avisem. Tá? Só para eu saber. Eu não sei como é que volto para ficar grande. Depois que eu fico pequenininho, eu acho que eu não fico grande. Eu não sei fazer. Não sei se aqui, para mim, o senhor está aparecendo na tela. O quadro sumiu. Grande ou pequenininho? Não, você está... Ah, fiquei grande? Tá, tudo bem. Então acho que eu fechei aqui direito. Depende do aluno, professor. Cada um tem como A gente escolher. tem que fixar a sua... Depois. Bom, agora eu quero entrar, não, né? Que eu quero entrar aqui, que eu tenho um material aberto. Não é aqui. Economia Internacional, PLE, PDF no website, programa. Não é o programa, desculpa.
notas, tópico 1, aí eu digo que na última página do PDF, lá no final, quero ir lá para o final, acho que é não, é penúltimo. Está aqui. A estrutura geral do balanço de pagamentos, segundo o Cisne. Então, o que eu quero fazer aqui agora é jogar para os senhores esse, né, o PDF. Agora, quando eu dava aula, eu escrevia quase tudo isso como quadro. Agora, não. Eu preciso que eu possa jogar aqui. Deixa que eu consiga abrir vamos lá. Present Now. A Window. E eu quero o PDF. Share. Apareceu alguma coisa com um balanço de pagamento aí para os senhores? Está aparecendo. Obrigado. Estão aprendendo. Então, isso aí é a penúltima página do PDF com as notas do tópico 1, das notas de aula. É a estrutura geral do balanço de pagamentos retirada do Simonsen Cisne. Então, observe, tem aquela estrutura que ali está. Item 1, conta corrente. É o grande 2, conta total de capital. Tá? Essa conta total de capital ela quebra em 2.1, capitais autônomos, que você pode interpretar como capitais privados, e Não. Agora eu estou aqui com um probleminha. Espera aí. Ele sumiu. Vocês estão vendo ainda o balanço de pagamentos? Sim. É que para mim, por acaso sumiu, não consigo fazer aparecer. Eu já vi que quando abre muita coisa, uma ou outra coisa, precisa dar um bugzinho aqui. Eu vou ter que ler. Vocês estão vendo, então. Então, como eu tenho papel, tudo bem. E tem o chamado capitais compensatórios. Esse 2.2, que é chamado erros e omissões, peço que é quase lá no final, um pouco do que eu chamo de saldo total do balanço de pagamentos. Eu não, peço que os senhores ignorem isso por enquanto. E tem o outro item chamado capitais compensatórios, você pode pensar capitais do setor do governo. Tá? Então, pode pensar capitais autônomos, setor privado, capitais compensatórios, instituições governamentais, pode ser do Brasil e do resto, e, por exemplo, uma instituição como FMI, algumas coisas apareceriam aqui. Então, quando você olha para o item 1, o conta corrente, você tem lá bens e serviços, a primeira coisa que aparece, todo mundo já ouviu falar, é balança comercial. Então, tem lá exportações de balança comercial, só bens, hein? Exportação de bens e importações de bens. Aí tem balança de serviços que envolve transporte, por exemplo, passagem aérea, frete de navio, viagens internacionais, seguro que alguém contrata no exterior e outros itens. Rendas, onde, por exemplo, nossa discussão que tivemos na renda liquididade exterior, por exemplo, salário e ordenados de salários que são pagos para estrangeiros ou recebidos por brasileiros de entidades estrangeiras, lucros e dividendos, juros, por exemplo, pagamento de juros de uma dívida. O brasileiro deve dinheiro no exterior, tem que pagar juros, isso aparece lançado aqui nesses juros. E outros itens de renda, por exemplo, aluguel de imóveis apareceria aqui também. E as chamadas transferências unilaterais correntes, mas por enquanto peço que os senhores simplesmente aceitem que isso existe, depois a gente vai explicar por quê. Basicamente, isso está relacionado às doações, como aquele caso do terremoto, que eu falei que o Brasil doaria alimentos, poderia doar alimentos e outras coisas para um país que tivesse passado por um desastre desse tipo. Então, quando você olhar esse item conta corrente, você pode imaginar o seguinte, como o nome diz corrente, são gastos correntes. Compra de bens e serviços, se bem que bens de capital entra aqui também. Tá? Mas, basicamente, está relacionado à aquisição de bens, serviços, pagamento de renda, assim vai. Na conta de capital, você pode imaginar o seguinte, você tem a variação dos ativos no exterior. Então, por exemplo, compra e venda, o brasileiro compra ação no exterior, isso haveria um registro na conta de capital em algum local, a gente vai discutir depois. Um estrangeiro compra títulos da dívida pública brasileira, isso também seria registrado na conta de capital. Tá ok? Então, a ideia é assim, conta corrente, registrar gastos correntes, conta total de capital, você registra variações do saldo dos ativos. Eu estou falando variação, não é só o saldo, não, variação. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma diferença entre fluxo e estoque. Por exemplo, o meu salário mensal é um fluxo.
O que eu tenho da minha conta corrente é um saldo, é uma posição em 31/12, enquanto o salário, se eu recebesse como todo dia, eu ia recebendo ao longo do mês. Também, eu recebo salário no mês. O que acontece é o seguinte, se eu pegar o meu salário, no momento, desculpa, até eu recebo no banco, né, não recebo em espécie. Então, eu tenho lá meu saldo X. Aí o governo federal faz o pagamento do meu salário num valor Y, que imediatamente o saldo da minha conta passa para X mais Y, tá certo? Mas então, o que eu estou dizendo, por quê? Porque aqui na conta corrente você registra fluxos, como salários ou exportações num dado ano, importações num dado ano. Na conta de capital, você registra, não, porque eu falei a registração, mas você não registra, vai estar registrado ali o valor total que os brasileiros têm investido em ação. Você vai registrar o movimento. Por exemplo, se os brasileiros tinham $1 bilhão em ações na Bolsa de Tóquio, e agora eles passam para $1,5 bilhão, o equivalente a $1,5 bilhão, o que você registra nesse período é a variação de 1 bilhão para 1,5 bilhão, ou seja, 500 milhões. Ok? Alguém quer fazer pergunta sobre isso? Não? Rapidinho, um segundo. Isso é a conta de capital, certo? Conta de capital. Conta de capital você registra a variação do saldo dos ativos. Tá ok? Tá. Beleza. Não a posição do ativo, é a variação nessa posição. Ok? Bom. Eu não entendi muito bem como funciona a contabilização de sede de empresa fora do país. Vamos lá. Só para deixar claro. O balanço de pagamento ele é feito para registrar transações entre residentes e não residentes. Então, se eu tenho primeiro que eu tenho duas dívidas, uma com a Volkswagen alemã e uma dívida com a Volkswagen brasileira. Porque, não sei, faz de conta que eu tenho. Estou devendo $100 para cada uma delas, tá? Quando eu fizer o pagamento para a Volkswagen do Brasil, isso não é registrado no balanço de pagamentos. Porque a Volkswagen do Brasil, para fins de balanço de pagamentos, é residente no Brasil. Quando eu quitar minha dívida com a matriz, com a Volkswagen alemã, aí isso é registrado no balanço de pagamentos, tá ok? É essa a convenção, tá certo? Então, assim, a empresa que está instituída permanentemente, se não permanente, talvez um dia a Volkswagen o Brasil deixe de existir, mas por um período longo, é tratada como residente do país. Tá legal? Quem fez a pergunta foi a Evelyn? Alô? Não, fui eu. Tá, mas tá respondido? Porque eu não sei como, mas respondi? Sim. Tá. Então, senhores, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu vou voltar aqui para as minhas notas de aula. Então, na penúltima página, na página 3, na penúltima bolota, eu digo que a penúltima página desse documento contém a estrutura geral do BP, do balanço de pagamentos. Aí, em seguida, eu digo, ele é contabilizado através do sistema de partidas dobradas. E aí, a melhor maneira de entender como isso é feito é por meio de alguns exercícios. Então, no começo da próxima aula, a gente está parando por aqui hoje, a gente começa a próxima aula fazendo os exercícios hipotéticos que estão listados na página 4. Então, a gente faz uns 8, são 6 a 10 exercícios, para a gente ter uma ideia de como é que é feita a apuração do balanço de pagamentos. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, eu fiquei em dúvida entre a conta de capital e a conta financeira, porque você explicando a conta de capital, na minha cabeça parece exatamente a definição de conta financeira. Você pode clarear um pouco isso? Tem a conta financeira é quase que igual, que por exemplo, essa chamada, que se você for olhar no item 2.1, tem lá, em capitais autônomos, tem algo chamado conta de capital, que está dentro da conta total de capital. E lá tem transferência de capital. A única coisa que eu sei que é registrada aí é perdão de dívida. Por que eu estou falando? Por exemplo, quando um país tinha dívida, até na época em algum momento o Brasil perdoou dívida de alguns países. Esse perdão de dívida é registrado nessa transferência de capital, nessa conta de capital, tá certo? O nome não é muito feliz. Agora, na conta financeira, por exemplo, compra e venda de ações, isso entra na conta financeira. Compra e venda de títulos públicos. Por exemplo, um americano compra título público do Brasil, brasileiro, conta financeira. Um brasileiro compra ações da Microsoft, conta financeira. Agora, tem outros investimentos que não entram na conta financeira. Por exemplo, eu pego um empréstimo com um banco americano, isso entra em demais investimentos. Tá? E a amortização, quando eu começo a quitar o empréstimo, também é registrado em demais investimentos.
Perguntas? Professor, só uma. Nesse tem mais investimentos. Tem uma parte ali que fala outros investimentos. Qual a diferença desses outros investimentos para o investimento direto em carteira? Te colocar assim, isso teria que... A gente vai fazer alguns exercícios, espero que fique claro, é meio que por resíduo. Que, por exemplo, investimento... acontece uma operação, você compra e venda de ação, por exemplo. Um brasileiro compra ações da Microsoft na Bolsa de Nova York. Isso é registrado ali em investimento em carteira, tá certo? Mas, por exemplo, como é que ele pagou? Suponha que esse brasileiro tivesse uma conta num banco americano com saldo em conta corrente, tá? Um saldo então, eles passam um cheque daquela conta para quitar a compra das ações. Isso vai ser registrado no item outros investimentos. Porque, conforme eu falei, cheguei a mencionar rapidamente, o investimento, no balão de pagamento, é registrado no sistema de partida dobrado, que eu imagino que vocês já tenham visto em um curso de contabilidade. Então, quando você tem a compra de ação, para esse exemplo que eu dei, o brasileiro comprou a ação da Microsoft e pagou tirando dinheiro de uma conta num banco que ele tinha em Nova York, ele está aumentando um ativo, adquirindo um ativo e se desfazendo de outro, tá certo? Então, tem que ter 2 registros. Tem um lançamento que ele passou a ser proprietário das ações, no investimento em carteira, e nesses outros investimentos, por exemplo, dinheiro parado em conta corrente no banco, entra esse outros investimentos. Se ele pagasse em espécie, com um dólar físico, também seria outros investimentos, tá ok? Obrigado, entendi aqui. Eu espero que a gente faça alguns exercícios na próxima aula, espero que isso fique mais claro. Mais perguntas, senhores? Não temos? Então, uau, terminei a minha segunda aula online. Deixa eu parar vou interromper a gravação. Só que não é aqui que eu interrompo. Acertei. Aqui.